Deu algum problema que caiu aqui a conexão e ficamos esperando. Vamos lá, Zulu. E aí, Oi, oi, deu algum problema aqui que a gente acabou deu. caindo, ó. É, você Isso. tá, você Tô tá com algum, congelado, né? você tá com problema na sua conexão. 2. Oi, tô por aqui, tá me vendo? Estou. E você me ouviu, E- é? sim, eu tô te ouvindo. Mas eu Só estou que aparece, congelado. você tá congelado. Tá frio por aí? Você tá congelado. Tá um E aí pouquinho, Luiz. Baixou a temperatura. Sextou. você também tá um pouco embaçada a sua imagem. Se você puder colocar um pouquinho mais para frente, mas tô conseguindo te ver, mas tá bem embaçado assim. Hoje a gente vou começar a conversar aqui enquanto o Zulu tá se organizando ali porque congelou a imagem dele. Todo mundo tá Olha, me Luiz, eu ouvindo? vou, eu vou sair, me convida, Luiz. Não, eu acho que dá pra gente, deixa eu ver aqui, convidar Só que eu pelo. não. Oi, Oi, fala, Zulu. oi, Luiz. Pode Me falar. escuta? Estou falando. Tá, vamos continuar por aqui, tá? Dá para te ouvir bem. Dá? Dá para te ouvir bem. Tá ok? A gente aqui, pessoal, Pera aí, esse é mais. Luiz. Estão Oi. pedindo para eu sair do Wi-Fi. Ah, você tá no Wi-Fi. Estou, pera. Ok. Oi, gente, boa noite. Enquanto isso, eu vou aqui conversando com vocês. É, toda segunda-feira, o Coletivo Negração vem fazendo uma série de lives, né, para trazer à tona e conversar um pouco sobre as questões ligadas à dança negra. Hoje, oi, melhorou, Zulu? Melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou. Mas eu ainda E me vejo congelada. Mas se melhorou? não, a gente está te vendo bem aqui. A gente Ah, está te sim. vendo bem. Sim. Só está um pouquinho embaçado e você podia botar mais o seu rosto. Isso. Claro, como eu não me vejo. Como eu não me Aí, vejo. aí tá ótimo. Tô te vendo. Já apareceu melhor. Então tá ok. Eu vou continuar, mas sem eu me ver. Tá legal. Mas você tá ótimo, com a mão no olho aí, no óculos. Isso, então tá ótimo. Perfeito. Então, gente, o Coletivo Negração hoje, o coletivo é formado, né, por mim, Luiz Monteiro, pela Fernanda Dias, pelo Beto Pacheco, Rodrigo Nunes e Fábio Batista. E o coletivo ele tem como objetivo trazer a discussão, né, trazer à tona, Zulu, todas as questões ligadas à dança negra, né, as danças negras, e aí são todos os estilos que perpassam a nossa diáspora, né, e as nossas linhas de pesquisa. E nós estamos aqui, depois de várias ações que o coletivo tem feito, o coletivo já fez o Criadores Negros, que foi um evento em 2018, já temos as mostras de dança negra, que são mostras de um dia, que a gente roda vários bairros do Rio de Janeiro para falar sobre dança negra, e
Já fizemos o primeiro curso de extensão em dança negra em parceria com o Instituto Goethe e com a UFRJ, com várias instituições, Terreiro Contemporâneo, Centro Coreográfico. E, o, e, o, e continuando essa discussão, a gente percebeu que não daria para parar agora nesse momento do coronavírus, né? E aí resolvemos dar continuidade a partir das lives, desse momento de conversa, de bate-papo, onde a gente pode trazer pessoas como você, Zulu, que está longe, está do outro lado, está na Espanha, né? Para trazer um pouco da sua história. Para trazer um pouco da sua história. Já trouxemos aqui diversas pessoas, na verdade, 6 pessoas, o Evandro Passos, a Luciane Ramos, a Mônica Ferreira, então assim, o próprio Beto Pacheco. E aí agora, hoje, a nossa ideia é conversar com você um pouco sobre... Primeiro, um pouco sobre você, como você entrou para a dança, né? E aí você contar um pouco da sua história, tá, galera? A gente vai dividir aqui, eu fiz uma proposta para ele, a gente dividir esse nosso bate-papo em 3 momentos. Um pouco da história do Zulu, um pouco da história de algumas companhias que ele fez parte, e aí é muito, muito legal, porque são companhias de dança que eu vou provocar ele aqui, né? Ele até me confessou que estava meio assustado, porque são companhias que Bastante. muita gente ouviu falar. Poucas pessoas ouviram falar sobre algumas companhias, né? Que são Exatamente, Luiz. muito importantes para a cultura negra aqui no Rio de Janeiro. E depois ele falar um pouco sobre a ida dele para a Europa e como se deu todo esse processo. Como é viver na Europa como bailarino negro, né? Como é trabalhar na Europa, como está sendo esse processo. Então, Zulu, quero agradecer aí a presença de uma galera, já soube que tua família toda está presente, fazendo plateia aqui. A família Bento. Então tá ótimo, vou ouvir um pouco a sua história. Tem aqui a Fernanda Dias e a galera tá chegando para contar, para ouvir um pouco da sua história. Então, Zulu, tá contigo a bola. Queria aí ouvir um pouco da sua história de Macaé, né? Macaé? De Macaé, Luiz. De Sou de Macaé Macaé. para o mundo, olha isso, De de Macaé para o Macaé para o mundo, mundo. exatamente. Vamos lá, querido, contigo. Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Eu acabei de ver aqui várias pessoas que entraram aí, que eu conheço, mas não posso agora citar o nome de todos, né? Mas, bom, vamos lá. A minha trajetória, gente, na dança é um pouco, digamos, foi muito efêmera. Porque eu saí de Macaé, eu sempre quis ser artista, mas eu não saí de Macaé para ser artista, eu saí de Macaé criança. Bom, adolescente, eu tinha 11 para 12 anos, por aí. E eu agradeço a minha mãe, que já não está, ela ter feito isso, ter saído de Macaé para ir para o Rio, porque então cheguei no Rio de São João de Meriti, mas eu corri atrás. Corri atrás, eu fiz teatro alternativo, que na realidade eu queria fazer teatro. Então eu fiz teatro alternativo lá em Jacarepaguá com uma senhora muito rica, que tinha um sítio lá, ela adorava teatro. Bom, enfim, para cortar um pouco, né? Eu conheci uns amigos. E uma vez, isso foi em 83, final de 83, eu conheci uma pessoa que ele gostava muito de sair em carnaval. E ele me levou para um ensaio na rua Mairique Veiga, um prédiozinho ali, um sobrado, que justamente quem dava aula ali estava ensaiando, comissão de frente para a Unidos da Tijuca, era Olha isso, a senhora Jurandir Palma, a olha. grande Jurandir Palma. E só que nesse dia, quando eu cheguei lá, a Jura não estava dando aula, porque ela estava em reunião, que ela estava montando um novo bloco afro, que se chama Filho de Dan, não sei se você conhece, Luiz. Sim, conheci. E eu não Sim, sei se ele ainda exatamente. existe, né? Se o filho de Dan Não, ainda não existe. existe. Não Não, existe não mais. existe mais. Não existe, não existe. Total. Então, chegando ali, quem estava dando aula nesse dia foi o Edson Far.
porque a Júlia Conheço. estava de reunião, e eu fiquei louco com aquilo, aquilo me enlouqueceu de uma tal maneira que eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Você estava com quantos E anos nessa época? olha, Luiz, eu comecei bem tarde, eu deveria ter 19 anos. Eu comecei É a dançar comum, bem né, pra gente? tarde, É comum para bem nós. tarde, exatamente. Então eu falei que era aquilo que eu queria. Só que eu trabalhava de dia, as aulas que a Jura davam eram de dia, eu não pude. Então, na realidade, eu comecei a fazer dança com um baiano do Sesc Tijuca, Caramba. porque ele dava aula às quartas-feiras à noite, acho que eram 8 horas da noite, e aos domingos, 11 horas da manhã. Imagine, gente, eu saí de São João de Meriti para ir para Tijuca para fazer aula 11 horas da manhã de um domingo. Tem que ter muita força de vontade. Tem que ter. E eu tive, e a partir daí deslanchou, porque Baiano montou um espetáculo que chama Xangô, Rei de Urubá, que foi um espetáculo lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E a partir desse espetáculo eu conheci muita gente, inclusive eu conheci o Walter Ribeiro, o Gilberto de Assis, que inclusive, Luiz, eu queria falar aqui, porque eu vi todas as lives eu vi. E eu sou um pouco ressentido, porque não falam muito do Gilberto de Assis e do Walter Ribeiro, que são dois grandes coreógrafos, são meus amigos. Bom, o Gilberto já não está nesse plano, né? Todo mundo fala da Mercedes. A Mercedes realmente é pioneira, foi a Mercedes, mas vieram, sabe? Veio o Gilberto, veio o Walter, que são todos cria da Mercedes. E o Walter está vivo e está no esquecimento. É incrível isso, é incrível. Sim, Vamos acordar um pouquinho, levantar um pouquinho, porque o Walter era um grande coreógrafo, foi um grande bailarino, sabe? sim. Temos que... É importante isso que você está falando, porque uma das ideias nossas é exatamente essa, de trazer essas pessoas, né? Esses mestres que Ah, construíram. Algumas pessoas a gente está com dificuldade, até não é justificando nada disso. Quando nós fizemos a Semana de Criadores Negros, por exemplo, em 2018, o Walter não quis ir para receber a homenagem. Até porque ele já está com problemas de saúde e ele não tinha condições de ir. Mas é importante você falar, e a gente já está buscando uma pessoa que tenha sido aluno dele e do Gilberto, então a gente já está pensando no Charles Nelson, tem o próprio Carlos Mutala, que foram alunos direto olha, de Gilberto ex, ex, e que possam exatamente, contar um pouco sobre essa história, né? exatamente. Sobre o Gilberto, não tem ninguém melhor que o Charles Nelson. Se o Charles E Nelson não puder, Mutala também, porque eu conheço os dois muito bem. Conheci o Gilberto nós fomos amigos, eu fui aluno dele, nós fomos amigos e fui assistente dele. Como eu fui assistente também do Walter e sou amigo do Walter. O Walter realmente, ele já não está saindo, mas a questão não é só isso que ele não esteja saindo. É falarem no nome dele, porque é preciso também falar no nome do Walter. E sim, eu é não preciso ouço falar em nome muito. de todas essas pessoas, né? Eu também sinto um pouco isso. A gente se concentra muito numa única figura e a gente precisa ampliar esse Precisa. leque, né, dessas pessoas. É isso que a gente tem proposto, né, que a gente está conversando. Evandro Passos entrou aí, Beto Pacheco também. Então vamos Ô, lá. Evandro, oi, Beto. Um beijo, Beto. E aí você Sabe, fez aula com o Baiano sim, e com e chegou a fazer aula com o Gilberto e com o Walter, né? e com o Walter. E uma coisa, Luz, quando eu digo eu fiz aula com essas três pessoas, eu fiz aula com eles. Eu não fiz uma aula avulsa para depois colocar no meu currículo, eu fiz aula com fulano. Essa Olha, eu sou uma colocação pessoa e muito depois sai sincera. dando aula, né? E Gente, depois sai depois dando sai dando aula. aula. Gente, eu sou uma pessoa muito sincera, entendeu? Eu sou assim. E é verdade. Tem muita gente que faz uma aula com fulano e diz, eu fui aluno do fulano. Não, gente, não é por aí. A coisa não é por aí. Eu fiz aula Sim, do Gilberto, eu fazia as coreografias do Gilberto com os olhos fechados. Não que ele fosse repetitivo, mas todos nós que trabalhamos com dança, nós sabemos
Se fazemos muitas aulas com um determinado professor, a gente já sabe por onde ele vai. Exato, exato. Não, isso é Sabe? É a mesma perfeito. coisa com ele e com o Walter. Eu tenho orgulho de ter sido aluno deles, inclusive do Baiano, que as pessoas falam mal do Baiano, porque o Baiano, na realidade, era capoeirista que começou a dar aula de dança. Aí tem gente que fala que Baiano não era capacitado, mas eu comecei com ele. Meu primeiro, como eu diria, plié. Ah. Oi, Oi? oi, congelou. Repete o que você falou, o teu primeiro plié. Foi com o Baiano. Mas é só acrescentar uma coisa. Esse tipo de crítica era muito comum, mas a gente não pode esquecer que na Universidade da Bahia, quando o Clyde Morgan chega, a primeira coisa que ele faz é pegar capoeirista, homens, né, capoeirista, para levar para dentro da universidade. Porque essas são pessoas que já têm um molejo, que já têm uma técnica, que ia e que já conhecia do maracatu, conheciam várias danças é, populares, né? E que trazia esse molejo no corpo para poder ajudar. Claro. Então, isso não era desmérito de hipótese alguma, né? Isso até era É, crédito para eles. exatamente. Inclusive, você falando isso, como eu fui muito pro lado do show business, eu conheci vários baianos maravilhosos dançando. Quando eu digo baiano, desculpa, capoeirista, né? Capoeirista baianos que dançam super bem. E eles É mesmos isso. diziam, não sou bailarina, eu sou capoeirista. Olha, Então Valéria temos que pegar. Monan, seja bem-vinda. Oi, Valéria. Então, Entende, Lu, Luz? Ah, aí você estudou com eles durante um tempo. E como você chegou em algumas companhias? Como foi esse teu processo, né, de chegar a algumas companhias, né? E eu queria que você falasse sobre elas. E depois eu pergunto sobre uma específica. Vamos lá. tá ok. Olha só, durante o tempo que eu estava no Baiano, o Baiano montava muitas coisas super legais, porque inclusive o Baiano tinha uma coisa que era favorável para nós bailarinos e para ele como coreógrafo e diretor, que ele dava aula no Sesc e o Sesc patrocinava os espetáculos. Então o Baiano montava aqueles espetáculos lindíssimos, sabe, uns figurinos lindíssimos, fazíamos quase todos os Sesc, quase o circuito Sesc todo. Então eu comecei aí. Só que alguém me viu, esse alguém é uma amiga nossa em comum, que se chama Dona Railda Galvão. Dona Railda Galvão, Grupo Safi, gente. Grupo Grupo Safi. Safi. Grupo Safi. E ela nos convidou. Quando eu digo nos convidou, porque ela convidou a mim e outros bailarinos do Baiano para fazer Gente, Ney parte do. Andrade. Ney Andrade está presente. Ney, quanto tempo, gente! Olha, eu conheci o Ney em São João de Meriti, ele começando a fazer aula, gente, que maravilha! Ney, um beijo grande para você, hein? E aí, Railda te Bom, convidou. a Railda me convidou e fomos nós lá para fazer parte do grupo dela, Safi. Porque a Railda, gente, a Railda Galvão é uma pessoa que ela está sempre muito nativa com o mundo, sabe, com a coisa da cultura negra, da cultura afro, e ela, na época, ela tinha uma coisa dentro da Globo que a Globo chamava ela para trabalhar com bailarinos negros. E só chamavam a Railda. Então a Railda tinha esse grupo que chamava Safi. E quando a Globo chamava, chamava o grupo Safi. Claro que nem sempre era o grupo todo, ela escolhia quem realmente encaixava nesse momento. E comecei com a Railda no grupo Safi, que foi um grupo maravilhoso, que eu aprendi muito, Luiz, mas aprendi muito mesmo. Bom, E, aprendi e é muito com o muito, Baiano também. e é muito interessante que, assim, o Grupo Safi, queria que você falasse um pouco sobre como era o trabalho, né? Porque ele não ficava apenas na dança afro, tinha um conjunto, um leque de ações, né, que o Safi atuava. E ele chegou, inclusive, a participar da abertura do Fantástico, vários bailarinos, né? Vários Eu, bailarinos, claro. eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo no grupo Safi. Quem fazia parte, né? O Lafon, se eu não me engano, Se o Claudinha. Lafon fez, a Cristininha Ribeiro também.
Cristina Que é uma Ribeiro, bailarina, Evandro, uma puta de uma Evandro e bailarina, Fé, nossa, como dança. Hã? Evandro e Fé, Evandro Fé, Cláudia Brito, Lucilene, que eu não me lembro. Lu, se você está por aí, eu não sei o seu sobrenome. Salvadora chegou a fazer parte? Não. Salvadora também, imagina. Maria Lúcia, Salvadora, grande atriz, bailarina. Lúcia, Lúcia, a Lu Gondim, que Lu também é Gondim, bailarina e que virou atriz, fotógrafa depois, né? virou fotógrafa. Hoje a gente Inclusive sempre se estive com encontra ela. na vida. Eu também encontrei com ela esse ano. Enfim, quem mais, gente? Quem mais que esteja assim? O Orlando Gui, que era o coreógrafo, e a Lu Orlando, Pinheiro, o sim. Orlando Gui. E a Lu, como vinha do Nordeste, gente, desculpa quando eu falo do Nordeste, que eu não sei. A Lu é de onde? Do Ceará, Luiz? A Lu, não, não sei, não sei. Melhor não falar besteira aqui, não sei. Exatamente, por isso que eu falei Nordeste. Então, ela é do Maranhão, lembrei, É do junto com a Maranhão. Claudinha, isso, junto Junto com com a a Cláudia. Claudinha, junto com a Claudinha. Junto com a Cláudia. Então, ela também trazia a cultura de lá pra gente, ela fazia umas coreografias super legais pra gente. Então, o bom do Safi, eu aprendi muito por isso, porque como você mesmo falou, tinha esse leque. Você aprendia tudo, você fazia muitas coisas, tinha essa parte da televisão, sabe? Então foi muito importante, muito importante. É, tem uma pergunta aqui. Onde encontramos material escrito do grupo Safi? Hoje quem tem é a Railda, né? Que tem esse Hoje quem material. tem é a Railda, a Railda. Quem perguntou? Alguém que Foi conhece a o gente? Evandro. Evandro, Evandro. Evandro Passos ou Evandro Ifé? Evandro Passos. Ah, tá ok. A Railda deve ter tudo, porque era diretora do grupo, né? Isso. Tem uma. Queria fazer uma ponte com você, que é muito importante para o que você viveu depois, quando você foi para a Europa, antes de perguntar sobre o outro grupo. Que o Safi tinha uma particularidade que fazia muito show, né? Tinha muita questão de show também, que fazia os elementos, que tinham os orixás, né? Eu cheguei a pegar um finalzinho de fazer shows em praia, algumas coisas que eram muito características naquela época, né? Sim, sim. Porque naquela época, gente, era uma época totalmente diferente, né? Principalmente fim de ano. Tinha essa coisa de fazer show na praia, como se fosse o próprio candomblé ali, entende? Para os turistas. Então rolava muito isso na época. Os turistas chegavam. Bom, os turistas chegavam não. Os turistas estavam no hotel e a gente já saía do hotel, ia para a praia e fazia esse tipo de show. Então era muito interessante também por isso. Sim. E além da televisão, né? Que a gente fazia muita televisão, muita televisão. E também, Luiz, fugindo até um pouco do grupo Safi, eu queria também acrescentar que eu participei também, no início já da minha carreira mesmo, do primeiro encontro do Kizomba, que o Martim da Vila que organizou no pavilhão de São Cristóvão. Que foi Olha, um encontro maravilhoso que eu participei como bailarino, coreografia da Cristina Ribeiro e o Lafon também dançando, e participei como modelo. Ou seja, então era uma época que realmente tinha muitos trabalhos para negros. Muitos. era um período, né, que era final da década de 80, né, 86, né, 80, por aí, não era? Um pouquinho antes, Luiz, porque eu comecei em 83. Isso, o Kizomba foi em 84. 1984, Kizomba. Exatamente. Ok. E aqui, tem um grupo, gente, que eu estou fazendo suspense, mas que é muito importante, que foi um primeiro grupo formado por homens, né? Formado por homens, que na época que ele surgiu foi uma grande polêmica. Ele apareceu e teve muita divulgação, que foi o Nós da Estiva. O Nós da Estiva. O Nós da Estiva é um grupo que a gente precisa resgatar as histórias do Nós da Estiva, assim como a gente pretende conversar com a Railda para ela contar algumas histórias do Safi.
Mas eu queria que você contasse um pouco sobre o surgimento do Nordestivo. Eu sempre falo nas minhas aulas, né, sobre o Safi, sobre o Nordestiva, assim como falo sobre a Companhia de Afro Primitivo do Rio de Janeiro, sobre algumas companhias que quem está hoje, algumas pessoas que estão hoje não conhecem. E o Nordestiva teve um papel fundamental. Queria que você falasse um pouco, inclusive, como foi o processo, né? Sim, Luiz, o Só Nordestino realmente teve um papel fundamental na dança afro no Rio de Janeiro, porque ele foi fundado por um senhor que chama Luiz Inácio. Desculpa, gente, Luiz Antônio Luiz da Silva. Antônio, isso, Luiz Luiz Antônio. Antônio, olha, já estou pensando em Luiz Inácio, não sei porquê. Luiz Antônio da Silva. E ele, na época, ele era estivador, com outros 5 amigos que eram estivadores, mas também dançavam. Inclusive já tinham viajado muito para a Europa, na companhia do Walter Ribeiro. E ele cismou que ele tinha que fazer um grupo, Só Nós da Estiva, chamasse Só Nós da Estiva, para realmente ir só com homens. Mas ele não conseguiu elementos suficientes só com o pessoal do Só Nós da Estiva. Teve que recorrer aos bailarinos. Pessoas que Então ele recorreu a conhecia, né? gente. Oi? Pessoas que ele conhecia, que trabalhava com o Walter Ribeiro, né? Exatamente. Na realidade, eu não o conhecia. Ele era muito amigo do Walter. E eu já conhecia o Walter, já tinha intimidade com o Walter. Então o Walter reuniu o que ele achou que era melhor, sei lá, porque também é até chato falar reuniu os melhores. Alguém que o Walter achava que se encaixava no grupo, né, nesse momento, né? Então eu fui um deles. E o processo foi muito bom, porque não tínhamos coreógrafo, porque era todo mundo mais ou menos jovem, entre aspas, começando na dança, e ele era nada mais, nada menos que genro da Marlene Silva, a nossa querida Marlene Silva. Olha isso que faleceu, né? É essa que faleceu, exatamente. Marlene, então, ele convidou a Marlene para fazer um trabalho com a gente. E Marlene fez um trabalho maravilhoso, porque, claro, Marlene já tem aquele afro, né, que na época se dizia afro primitivo. Eu não sei se hoje ainda se pode chamar assim. Mas na época a gente chamava assim. E não era pejorativo nem nada, tá? Mas era Não, não, não. uma palavra É, assim. nós que dançamos, eu e Valéria, que dançamos para dançar com o xerife, era o afro primitivo, né? O afro primitivo, claro, eu cheguei a conhecer o xerife, claro, eu conheci o xerife. Então chamou a Marlene, Marlene fez um trabalho excepcional com a gente, um trabalho brusco mesmo de trabalho de corpo brusco, e nós já tínhamos um outro tipo de trabalho, e ela tentou tirar isso da gente, e o trabalho fluiu super bem, e vieram jornais, televisão, tudo em cima da gente. Nós fomos capa, não contracapa, fomos capa do Jornal do Brasil. Ainda tem Jornal do Brasil, gente? Só online. Só Ah, online. só online. Fomos capa, imagina, capa de Jornal do Brasil. Para quem não sabe, gente, é bom esclarecer que o Jornal do Brasil concorria com o Jornal Globo, ou talvez fosse até melhor. Sim, Então foi um. Sim, não é, Luiz? sim, com Então certeza. foi Eu me lembro. um boom. Foi um boom. Choveu chamados de televisão. Fizemos TV Rio, que na época estava ali na Estácio. Fizemos o primeiro videoclipe do Ed Mota, fomos nós que fizemos, que se chamava Eu Não Nasci para Trabalho. Fizemos São Paulo, fizemos terceiro encontro folclórico da UFRJ, fizemos o UERJ, fizemos uma comemoração no Pátio Imperial, comemoração dos 100 anos da escravidão. Ou seja, esse grupo realmente foi uma mudança muito grande. E Mas, isso você está falando em que ano? 1988? 88, exatamente, Luz, 1988. 1988. E aí é muito legal a gente comentar, pessoal, que nessa época, nesse período de 84 a 88 e 90 mais ou menos, nós tínhamos um boom de companhias de dança afro, né?
Nós tínhamos a companhia da Marlene Silva, nós tínhamos o Nós da Estiva, nós tínhamos o Safi, que continuou fazendo o trabalho por um bom tempo. Nessa época, O o Afro Dançarte, o Ileofé, do Charles Nelson, o Ileofé do Charles Nelson. Olorum Babamim Isaura de Assis. Da Isaura de Assis, Companhia de Dança Afro-Primitivo do Rio de Janeiro. Né? Então, nós tínhamos ali uma quantidade incrível de grupos e companhias de dança afro que estavam surgindo e acontecendo, né? Então era um boom, e ao mesmo tempo nós tínhamos os blocos afros que também estavam acontecendo naquele período. Foi quando eu te falei que eu conheci a Jura, porque ela era residente do filho de Gandhi e estavam abrindo o filho de Dan. Ou seja, havia realmente um movimento cultural muito grande. E todo mundo dançava tão bonito, tão bem, sabe? Sim, só pontuar uma coisa. A Valéria está falando do Ed Jô e Eurê, né? O Ed Jô também é outra pessoa que nós queremos trazer para participar dessa conversa. Isso é muito importante. Sim, tem que chamar o Ed Jô. Ed Jô, grande amigo meu também. O Nijol Locum foi uma outra companhia também, que eu cheguei a dançar também no Nijol Locum. No Nijol? Isso. Então vamos lá. E aí você, só para a gente continuar aqui um pouco sobre o Nós da Estiva, você lembra, além de você, o Antônio, algumas outras pessoas que trabalharam, e você sabe um pouco por onde elas andam, e aí você sabe onde eu quero chegar, né? Que foi uma das pessoas que eu queria trazer para conversar. Estou aqui sendo provocador, tu sabe, né? Bom, Luiz, provoca, pode provocar. Olha só, sei sim. Na companhia tinha o Silvio Rocha, que hoje ele está morando na Alemanha, e foi do Safi também, foi do Safi. É meu irmãozão, não é nem meu amigo, é meu irmãozão. Tinha o Luiz Fernando Bubi, que o Bubi está aí no Rio. Bubi, sim. Estava o Bubi. Quem mais estava? Edmilson, que já não está com a gente, já não está aqui. O Pedro também, que já não está aqui. Tem o Miguel, que chamava Miguel das Tranças, que mora na Itália. Deixa eu ver, gente, se não falha a minha memória. E tinha os que eram só da Estiva, que realmente eu não tinha muita intimidade com eles, então alguns eu esqueço realmente. Tinha o Gessé, talvez você tenha conhecido. Gessé era meu amigo. Gessé, então, Gessé está. Grande figura, Gessé. Sim. E era o Antônio, qual era o apelido dele? Né? Buga. Hoje, para quem não sabe, né? Podemos abrir aqui. O Buga hoje é um dos responsáveis. Não, Luiz. Buca. B-U-K-A. Buca. Exatamente. O Buca hoje é um dos responsáveis pelo Sambódromo, não é? Exatamente. O grande Buca, que comanda toda aquela parafernália ali de segurança. Então, assim, a gente às vezes já deve ter passado por ele várias vezes, né? Com certeza. Olha aí, duas pessoas aí para a gente comentar aqui. Carmen Luz acabou de entrar. E o Emerson do Salgueiro, né? Lá da Casa de Cultura, lá no Salgueiro. Agradecido aí pela presença. E ele faz, e é muito louco isso, né? Porque a gente passa hoje pelas pessoas e não tem noção da história dessas pessoas, do papel importante delas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dele especificamente, como era esse papel dele dentro desse processo do Nós da Estiva, né? Me ouviu? Oi? Você me ouviu? Ouvi, Luiz, ouvi. O Buca era uma pessoa que ele sabia exatamente o que ele queria dentro do grupo.
Ele queria um grupo forte de homens dançando, tá? E a proposta dele realmente era fazer um trabalho. Ele estava na parte de show business, é muito de show business. E ele queria tentar fazer com que o grupo fosse mais um grupo realmente de pesquisa, pesquisa de corpo, pesquisa de dança, para trabalhar mais em teatro, ao invés de trabalhar com show business. Só que isso realmente não deu na época, porque todos os bailarinos, negro, pobre, precisávamos comer. Então não deu. Então, por isso que o grupo realmente não continuou. O grupo durou somente um ano. Teve um boom tremendo, mas só durou um ano. Um ano. Nada mais do que isso. Isso é incrível, né? Porque o Nós da Estiva teve uma explosão, né? Ele foi uma explosão naquele momento que abriu portas para muitos rapazes, abriu a mente de muitos rapazes, de muitos homens. Por isso que a gente vê muita gente começando tarde, né? Homens negros dançando, né? Isso. E podia estar ali, eu posso ser da Estiva e posso dançar, por que não, né? Posso dançar. E só durou um ano, isso é que é muito louco. Por que só durou um ano, Zulu? Justamente por isso que eu falei antes, Luiz, porque nós que vivíamos da dança, tínhamos que viver da dança. Era inevitável, não dava para você ensaiar todos os dias um trabalho legal, com trabalho de corpo e tal, todos os dias ali. Você tinha que pagar passagem, não tinha patrocínio. O Buca, dentro do que ele podia, ele bancava as nossas passagens, lanche. Isso com o dinheiro dele, do bolso dele, que nós sabíamos que realmente não tinha patrocínio. Ele corria atrás de patrocínio, porque é incrível, Luz. Um grupo que teve esse boom tremendo, mas na hora do patrocínio era super difícil. Não conseguia patrocínio, porque ninguém queria patrocinar um grupo de negros, de homens, porque eles diziam que não era viável. Não era viável, não era viável. E mesmo dançando em vários lugares, fazendo tudo, né? Exatamente, mesmo dançando em vários lugares, fazendo tudo, mas chega um momento que você sabe muito bem que se não tem patrocínio, não é viável. E por trás disso, tinha as casas noturnas. E nós já estávamos começando a ficar de olho nessas casas noturnas, porque era onde dava dinheiro. E aí quando você vai para trabalhar na noite, né? E aí eu já vou caminhando para você contar um pouco da tua história na noite e indo trabalhar na Europa, porque infelizmente a gente tem um tempo aqui que a gente tem que controlar, né? Sim. E aí depois queria abrir para as perguntas, se der. Tá. Essa coisa da noite, Luiz, foi uma loucura também, porque eu entrei na noite através da Jura de Palma. Porque eu comecei a fazer shows com a Jura no Filho de Dan, shows na praia também com a Jura, até que um dia precisou de um bailarino no Oba-Oba e a Jura me chamou. Aí eu fui, fiz o teste, entrei, passei, gostei e continuei. E outra coisa que eu queria falar também, Luiz, essa coisa da noite, trabalhar na noite, show business, é que antigamente tinha, e eu acho que acho que hoje, inclusive, mais, as pessoas têm. Eu vou usar a palavra preconceito, sim. Com essa coisa de trabalhar na noite. Gente, trabalhar na noite, com esses shows que existiam na época, era uma coisa super cultural também, porque as casas noturnas, como Oba-Oba, Plataforma, Scala, não era uma casa de samba. Era uma casa que tinha cultura brasileira. Dentro do show tinha afro, tinha lundu, tinha maracatu, tinha frevo, e tinha a hora que tinha as mulatas dançando de biquíni, o samba. Ou seja, então não era uma casa de samba, como as pessoas gostam de falar eu prefiro que não. Tudo bem. É diferente você trabalhar numa casa de show de você trabalhar num grupo especificamente só de dança. Claro que tem diferença.
Mas tudo é arte. A gente não pode olhar com esse olhar como se Da fosse uma crítica, do preconceito, né? do preconceito. E todos que trabalham, e todos os coreógrafos dessas casas foram os grandes bailarinos, são os grandes coreógrafos, que é Jurandir Palma, Gilberto de Assis e Walter Ribeiro. Entende? Sim, sim, sim. Então é isso que é bom deixar bastante claro, principalmente para as pessoas que estão chegando hoje. Porque quem está chegando hoje não sabe essa diferença. Por exemplo, eu já fui chamado várias vezes de sambista. Nada contra, adoro, amo carnaval. Mas eu não sou sambista. Eu não ganhei dinheiro sambando. Eu ganhei dinheiro dançando. Inclusive, nessas casas noturnas, o homem não samba. O homem sofre. O oba-oba a gente não sambava. Plataforma a gente não sambava. Escala não sambava. As mulheres sim. As mulheres sim. Tem uma coisa aqui que as pessoas estão postando que eu queria fazer alguns comentários. Então, por exemplo, o Fabinho falou da questão do nightclub, né? Que muitas vezes confundiam ou eram chamados de nightclub, né? Eu acho que são coisas diferentes, mas queria que você, se pudesse, pontuasse essas duas questões, né? O Scala não era, para mim, não, acho que não era um nightclub, né? Mas como é que isso diferenciava? A outra questão é, Claudinha Ribeiro está aqui presente, que foi assistente, né, de muitos shows que aconteceram na noite. E isso que você falou, né, que você pudesse pontuar. Então são três coisas aí. A questão do nightclub, a questão dos assistentes, que geralmente são também bailarinos, dançarinos, né, pessoas profissionais de dança, e que você falou a diferença entre o passista, o sambista e o bailarino, o artista bailarino que executava, tinha um outro papel dentro desse contexto todo. Você pode falar? Ficou claro isso? Ficou, Luiz, ficou. Vamos Bem para o Fabinho. provocativo, hein? Oi? Bem provocativo. Bastante. Fabinho, olha só, o nightclub, realmente existia o nightclub. O nightclub existiu muito naquela zona ali da PJ. Gente, PJ é Prado Júnior, tá? Aquela zona ali da Prado Júnior, até a Praça do Lido, tinha muitas boates. E realmente essas boates diziam que tinha shows. Mas, claro, era um show só de mulheres e era só samba. E depois disso tinha striptease, tinha outras coisas, tudo bem, existia. Essa é a diferença desses nightclub para casa noturna, como nós costumávamos chamar, que são essas três. Oba-oba, Plataforma, Scala, desculpa, até esqueci, Hotel Nacional, que veio antes dessas três. Entende? Hotel Nacional, que realmente foi um boom. Hotel Nacional realmente não é da minha época, mas eu sei, por Walter, por Gilberto. E a questão de assistente, bom, não sei se eu respondi bem o Fabinho, mas eu acho que sim. Não, respondeu. Isso eu também era o conceito que eu tenho, assim, a diferença entre um e outro, né? Claro. Tanto que essas casas ainda existem algumasinha. E quanto às outras casas, que os assistentes são bailarinos, justamente por isso. É porque se faziam coreografias. Então o assistente tinha que ser bailarino. Não podia ser uma dessas meninas, porque essas meninas, as bonitas, as mulatas, né, do cuzão, da bunda, bonitas, elas entravam porque tinham um corpo bonito, faziam um teste com elas rápido de samba, se passasse no samba, já fazia um teste com elas de roda para a direita, roda para a esquerda, um braço para cima, um braço para baixo. Ela tem coordenação motora. Então dá para pegá-la para ficar durante um mês ensaiando ela. Assim funcionava com elas. Mas com os bailarinos não. Está precisando de bailarino. Teste. Passou ou não passou? Entendeu? E se passasse 3 ou 5 dias de ensaio para você aprender o show. Então aí está a diferença
que muitas pessoas não sabem. E é bom esclarecer isso, porque hoje em dia não existe mais casa noturna, mas é bom saber porque show business existe. O Scala, por exemplo, a Claudinha está por aí, e outras pessoas também que trabalharam com show business, não me vai deixar mentir. O Scala tinha várias categorias. Scala tinha bailarinos, mulatas e modelos. Para ver Olha que isso. realmente. Sim, era assim. Era assim. Eu não cheguei a viver, é porque eu fui convidado na época, né, para fazer parte, fazer um teste para entrar para o Scala. Cada altura, né, eu já dançava, essas coisas todas. Mas eu também já tinha um outro emprego, né? Então para mim era impossível ficar à noite, fazer show à noite e depois ter que levantar muito cedo para ir para o outro trabalho, né? Mas eu sabia que tinha umas categorizações, assim, mas não tinha ideia de como era. Não, exatamente assim. E para vocês verem, gente, o diretor do Scala, nada mais, nada menos que Maurício Sherman, gente. Olha isso. Maurício Sherman, grande Otelo de mestre de cerimônia e Vatuzzi. Ou seja, era um espetáculo. Era um espetáculo. E o E como, Oba-Oba, toda aquela coisa do Sargentelli também, que era muito bonito. Sim, Luiz, fala. e como foi a tua transição? Estou preocupado com o tempo, né? Infelizmente é tudo uma hora só, Eu né? sei que é assim. Aham. Como é que foi essa tua transição para sair? Como é que foi você chegar à Europa e como você está trabalhando hoje? Como é esse processo? Qual é o lado bom, o lado ruim disso tudo, né? Você está há anos na Espanha, né? Queria que você falasse um pouco desse momento que você atravessa o oceano. Olha, Luiz, essa pergunta é realmente um pouco, não complicada, é difícil o lado bom e o lado ruim. Isso realmente é um pouco difícil para te responder assim tão rápido. Mas vamos lá. Eu comecei a Europa em 1987, numa grande companhia com Gilberto de Assis. Isso fomos para a Holanda, Amsterdã. E ficamos um mês trabalhando num teatro maravilhoso, justamente na Praça Dan, não sei quem conhece Amsterdã, quem não conhece, justamente ali no centro. Essa foi a primeira vez que eu viajei. E o trabalho era todo assim também. Tá? Bailarinos, mulatas, inclusive gente. O Lafont estava ensaiando com a gente, mas por problema de trabalho aí no Brasil, com a Globo, eu acho, na época, ele não pôde ir, mas estava ensaiando com a gente. Tudo bem. Voltei para o Brasil, na época eu estava no Oba-Oba, pedi licença, voltei para o Brasil, continuei no Oba-Oba, e só veio pintar uma outra viagem para mim em 1992, com o nosso querido Gilberto, outra vez. Só que aí eu já vim, já tinha mais experiência e tal, então já vim como bailarino e assistente dele. Eu vim para ficar 4 meses, Luiz. Modéstia à parte, eu fiz um bom trabalho, o empresário gostou e pediu para eu ficar um mês mais. Tudo bem, foram 5 meses. No ano seguinte, eu já vim para ficar 7. Caramba. Só que nisso tudo, eu já, eu já estava com 29 anos de idade. Já estava com 29 anos de idade, foi quando eu comecei a pensar, gente, espera aí. Eu estou deixando tudo que eu construí no Brasil. Porque nós sabemos, se você é bailarino e não faz aula, então você vai ficar naquela ali, sem poder competir com os outros, com os garotinhos. O ruim disso é que justamente nessa época, quando eu vim para cá, eu já não estava muito metido com o afro. Eu já estava mais no jazz. Então você chegou a fazer aula de jazz também. Sim, muitas. E aula de jazz eu também te digo. Olha, eu tenho orgulho. Eu fiz aula com os melhores professores de afro e com os melhores professores de jazz. Menos mal que é internet, a gente pode falar e quem escutar sabe que não é mentira. Eu não fiz uma aula avulsa, como eu falei no início, com o Renato Vieira.
Eu fui aluno do Renato Vieira, dele pegar no meu pé, que tem dia que eu falo assim, meu Deus do céu, por que pega tanto no meu pé? Mas não, O cara não gosta de mim. é porque gosta do aluno, né? Nós sabemos disso. Fiz aula com Renato Vieira, fiz aula com Marli Tavares, fiz aula com Marcinha Barros, Soraya Bastos e Claudinha Ribeiro, que está aí também. Mas eu digo fiz aulas, hein, gente? Eu gosto de frisar bem. Fiz aulas. Eu não fiz uma aula. Não, é muito importante você pontuar isso, né? Hoje é muito comum pessoas fazerem uma ou outra aula e já saírem abrindo salas em alguns lugares, né? Mas não estamos aqui para julgar, estamos aqui, queria que você continuasse com esse teu processo, né? Como foi? Aí você ficou, e aí? Conta aí. Aí eu fiquei, não, mas eu não fiquei, porque aí, depois desses 7 meses que eu fiquei, cheguei no Brasil, recebi uma proposta do Walter Ribeiro para eu ir para a Alemanha. E, claro, eu fui para a Alemanha, conversei com o Gilberto, que era super amigo meu, né? Era um super amigo. Falei, Gilberto, o Walter está me chamando para ir para a Alemanha, para a companhia dele. E a companhia do Walter também era no mesmo estilo, com bailarinos, bailarinas. Falei, Gilberto, eu não posso perder essa oportunidade. Aí eu fui para a Alemanha. Essa companhia do Walter, eu conheci quase toda a Europa, conheci a Escandinávia toda, e trabalhando em teatro, Luiz. Não era trabalhar em palcos, não. Teatros, grandes teatros da Europa. Imagina, trabalhar em grandes teatros de Berlim, de Munique, de Estocolmo. Inclusive, também gosto de dar um adendo aqui, que em Berlim eu tive o prazer de conhecer Ismael Ivo, uma pessoa excelente, gente tão doce, tão doce. Bom, gente, hoje, Ismael Ivo é... Fala, Luiz. Que hoje é o diretor do Balé de São Paulo, né? Balé de São Paulo, é isso que eu ia falar, porque de repente alguém não conhece, né? Exatamente, um amor de pessoa. Bom, gente, é bom também dizer que é negro, né? De repente quem não conhece. É bom dizer isso. Entende? Então, só que, apesar de eu ter feito todos isso na Escandinávia, na Alemanha, grande teatro, mas eu não gostava muito porque teve dias, não, era assim, a gente saía de Munique, terminava o show, entrava no ônibus, ia para a Áustria. Da Áustria, no dia seguinte você ia para a Bélgica. Não estou exagerando, gente. Tudo isso de ônibus. Estão fazendo uma correção ali, Balé da cidade de São Paulo, né? Ok, obrigado. Quem fez a correção? Mas eu sei que está lá em São Paulo. A Cristininha e o Beto Pacheco. Então, Luiz, eu falei assim, não, gente, também não dá. É ótimo, estou conhecendo o país, dançando em teatro, mas é uma loucura, gente. Imagina, você sair da Alemanha, depois de ter dançado, pegar uma viagem à noite para ir para a Áustria, e depois da Áustria, Bélgica, depois pegar um barco e ir para a Escandinávia. Não dá. Voltei para a Espanha. Só que tudo isso eu já deveria ter 30 e tantos anos. Aí fui ficando. Novinho, né? E fui ficando. Eu não falei, eu quero ficar na Europa. Eu vou morar na Europa. Fui ficando, com bons trabalhos, ganhando bem, não posso negar, ganhando bem. E continuei. Nisso já se vão 28 anos. 28 anos que você está na Europa. E hoje você está em Málaga, né? Hoje estou em Málaga, na cidade de Torremolinos. Tá, e hoje você trabalha especificamente onde e com o que, assim? Como é isso? Que é interessante falar um pouco. Ó, só temos mais 4 minutos, que senão a gente tem que terminar uns 2 minutos antes. Então tá, olha só. Por hoje, eu não estou fazendo nada assim, digamos, diariamente, tá? Hoje por hoje,
Eu faço coreografias no verão, porque no verão aqui funciona muito, tem muitos turistas, então faço coreografia para os hotéis, para as pessoas dançarem no hotel, dou algumas aulas, mas não também nada fixo. Hoje eu estou vivendo assim. Dá para eu viver assim. Essa é a maneira que eu estou vivendo hoje na Europa. Morei em Madrid numa época, fiz um trabalho lá em teatro, inclusive com Muzang, eu tinha visto Muzang por aqui. Muzang, adorei ter trabalhado com você, hein? Muzang é um bailarino negro também, baiano. Ele faz um trabalho excelente, maravilhoso lá em Madrid. E assim eu estou vivendo aqui, agora. Tá? E outra coisa, Luiz, que eu esqueci, uma coisa que eu acho muito importante na minha carreira, e isso eu acho muito importante. Eu fiz um grande espetáculo que se chama Cristal. Você chegou a assisti-los, que nós não nos conhecíamos nessa Não, época. não, não assisti, não assisti. Mas eu ouvi Gente, falar do Cristal. esse espetáculo foi maravilhoso. Fizemos uma temporada no Rio, no extinto Teatro da Lagoa. Depois fomos para São Paulo. Foi aonde eu conheci o Beto Pacheco, eu o conheci em São Paulo. Coreografia do Ciro Barcelos. O Carlinhos Laerte trabalhava com a gente, Luciano Quirino, Du Moraes, a Diel, que tem uma puta de uma voz. Nossa, eu não poderia esquecer desse trabalho, jamais. Olha isso, né? E aí é muito interessante, né? Como temos profissionais como você, né? Com essa bagagem, com esse conhecimento, com essa quantidade de informações que a gente está tentando resgatar, né? Porque você citou aí uma série de nomes que, se a gente for perguntar, a grande maioria, né, não sabe, nunca ouviram falar. Porque assim como você começou, né, você começou falando, gente, a gente precisa falar do Walter Ribeiro, a gente precisa falar do Gilberto, mas a gente precisa falar de N outras pessoas, né? De N outras, Como a Valéria agora citou ali o Rubem Rocha, né? O Rubem foi do Balé do Terceiro Mundo, né? Que era do Ciro Barcelos, né? Eu acho que ele... Fala. O Rubem, eu encontrei com o Rubem uma vez no Balança Mas Não Cai. Gente, quem não é do Rio, Balança Mas Não Cai, é um edifício ali perto da Central do Brasil, que tem vários bares. Encontrei uma vez com o Rubem ali, nós não tínhamos muita intimidade, não. Porque quando eu fazia aula de balé clássico na Tatiana Lescova, claro, eu fazia iniciante. E ele já era do adiantado, fazia aula com ela mesmo. E eu ficava de boca aberta, assim, gente, que bonito ver um negro fazendo clássico, assim, com essas linhas, gente, era muito lindo, muito lindo. É isso que eu acho que precisamos, Luiz. E é isso que a gente está, com o coletivo, a gente vem tentando resgatar enquanto história, né? Enquanto importância para a gente, enquanto negros, entender o quanto essa história vem acontecendo. Quando você citou aí o Rubens, né? A gente falou do Rubem Rocha, uma das pessoas responsáveis por me fazer gostar de dançar é o Rubem Rocha, eu já falei isso para ele, por causa do Balé do Terceiro Mundo, né? Por causa do Balé do Terceiro Mundo, que eu acompanhava em todos os lugares, ia assistir, amava, e comecei a dançar, fui fazer jazz com o Washington Cardoso, com algumas pessoas, depois de ter feito aula, como você diz muito bem, durante muitos anos, né? Eu fui dançar em alguns lugares e acabei de dançar com o xerife, estudando o afro primitivo. E quando eu fui convidado para dançar que eu fui participar de um teste para a companhia do Rubens Barbot, que eu cheguei lá e vi o Rocha, eu fiquei enlouquecido, né? Porque era a pessoa que eu admirava. E isso é que é muito interessante. A gente saber que tem negros que estão fazendo, independente se ele está fazendo dança negra ou não, né? Mas o importante é que ele está como um negro lá participando, né? E aí eu, Valéria Monan, Rubem Rocha, Ney Andrade, que estão aqui presentes, né? Aldair Ventura, fomos dançar com o Rubens Barbot, né? Gente, a gente só tem 2 minutos, 1 minuto agora. Queria que você desse suas palavras finais, assim.